Olá, estamos recebendo aqui no estúdio da Metropolitana para mais um Metrocast a queridíssima Ana Carolina Carvalho, que é professora do Colégio Fênix de Biologia. Gente, ela é muito querida, os alunos adoram ela, um desempenho excelente e também é Master Coach. Seja muito bem-vinda e diga aí para nós, quem é Ana Carolina? Muito obrigada, Ria, primeiro pelo convite. Bom, eu sou Ana Carolina, literalmente, nas redes sociais. E sou professora de Biologia, também sou Master Coach pela Febracis, aluna de psicanálise e um pouquinho mais psicanalista também. Uau! Gente, essa mulher é incrível, Ana Carolina. Fala um pouquinho aí, nome dos seus pais, quem fala para nós aí, Ana Carolina? Então, eu sou filha do Antônio Carlos, filha da Jane, sou casada com o Felipe Carvalho, tenho 2 meninos, o Felipe e o Pedro. Muito bem, seja muito bem-vinda. Ana Carolina, a gente vai voltar lá no tempo, lá na sua infância, quer dizer, descobrir o que aconteceu que você quis ser professora e de biologia. Conta para nós. Eu costumo contar em sala de aula, não sei se foi meio que um instinto, mas desde de criança, no ensino fundamental 1, antigamente a gente recebia aquelas provas, e as provas elas vinham com as notas, o próprio número era muito bonito, aquele traço embaixo, aquela assinatura linda daquelas professoras de antigamente. O meu sonho era um dia, mimeógrafo, colocar uma nota, assinar embaixo daquilo, e eu sempre gostei de ensinar. As brincadeiras na rua, sempre eu que estava ensinando, passando as regras, vamos lá, funciona dessa forma. Então sempre o ato de ensinar sempre foi muito presente. E aí no ensino médio eu fiquei assim, qual matéria que eu gosto, né, que eu gostaria de ensinar. E logo me apaixonei pela biologia. Ana Carolina, a gente sabe que você é uma professora assim, a queridinha dos alunos. Lógico, os professores são vários, excelentes, mas eu estou falando de você, e você é uma querida, né? Os alunos têm uma conexão, uma energia boa com você. Eu acho que você consegue falar a linguagem deles. Antes mesmo de te conhecer pessoalmente, os meus filhos foram seus alunos, e todos eles te elogiavam muito, né? Minha sobrinha e tudo mais estava ali, todos gostavam muito de você. Eu quero conhecer essa mulher, gente, o que ela faz, assim, que a gente vê muito, o professor é muito rígido e tal. Não, mas eles sempre tiveram notas boas e sempre gostaram muito de você. Então a gente escuta, né, no decorrer de todo o processo de mãe mesmo, acompanhando os alunos. Ana Carolina, querida dos alunos, é isso mesmo? Fala a verdade. Eu sinto, né, esse carinho, recebo, e eu trabalho com eles como time. Então, quando eu entro dentro de cada sala de aula, eu digo para eles que o resultado deles é o meu resultado. Então, nós corremos juntos atrás do resultado proposto, né? Até hoje eu tive uma conversa com eles, porque algumas notas, elas não estavam abaixo, mas poderiam ser melhores, né? E eu conversei, gente, o que é necessário, o que nós precisamos fazer, vocês precisam de mais detalhes, vocês precisam estudar mais, a nota é um sintoma, não define ninguém, mas é o sintoma. Então, no que eu posso ajudar? Então, a gente faz os ajustes e eles realmente conseguem ter desempenho por conta disso, porque realmente eu digo para eles que quando eu entro dentro de uma sala, eu entro para somar, né? Não sou eu e eles, é a cultura do nós estamos juntos. Porque muitas vezes os alunos têm medo do professor, né? Tem aquela, professora, né? Nosso, lógico, aquele respeito sempre, mas o medo. E você, eu acho que veio e começou a mudar essa história, né, do Fênix, de trazer os alunos. Ana Carolina, a gente já conversou bastante, você fala também sobre comunicação não violenta, e você me falou que o que está faltando hoje bastante com os alunos é a questão da comunicação dos pais com os filhos, né? Você pode falar um pouquinho dessa sua percepção? Sim, eu noto que os alunos, eles têm medo de se comunicar, então, que é o medo da exposição. Eu acredito que pela idade é normal, e a gente também muitas vezes tem medo de se posicionar por conta da exposição, por conta da necessidade de pertencer, que realmente é muito forte,
mas muitos deles não sabem se comunicar, não se comunicam porque não sabem como se posicionar. Então, esse medo de se posicionar vem muito do não saber. Então, como que eu vou me posicionar? Existe uma forma de não se posicionar e ser e pertencer ao mesmo tempo? Existe. Quando eu me posiciono, colocando as minhas necessidades e não julgando a necessidade do outro. Então, se para você, é o que eu falo para eles, se para você a explicação precisa ser mais completa, professora, para mim a explicação precisa ser um pouquinho mais completa, dessa forma eu me sinto mais segura. A senhora pode, por favor? Claro que eu posso. É diferente de eu não entendo nada que a senhora fala. São duas formas diferentes, né? Uma leva à inclusão e a outra, de repente, pode levar à exclusão, porque algumas pessoas não vão gostar daquele tipo, da forma que ele vai conduzir e ele pode realmente ficar excluído por isso. Medo de não ser aprovado, ser reprovado. Ana, mas assim, que a gente sabe, né, através da comunicação não violenta, que eu quero que você fale também, a gente muitas vezes eles não fazem porque não sabem, porque não foram ensinados e não tem esse tipo de diálogo dentro de casa. Então, acho que você tem que abrir, né, entrar no mundo desse aluno para você conseguir, né, retirar essa essência dele. E aí, como é que é esse trabalho? A primeira coisa que eu vejo é que a gente, quando criança, começa a viver. E lá, né, desde criança, com a maturidade de criança, você começa a ter ações, comportamentos, e a criança vai vendo o que dá certo e o que não dá certo. O que dá certo, ela vai repetir. O que não dá certo, talvez ela tente fazer diferente. E se ela não conseguir, ela vai continuar fazendo aquilo que não dá certo. E ela vai acumulando consequências daquele comportamento. O que muitas vezes faz com que essa criança ou esse adolescente tenha uma depressão temporal, porque existem muitos fatores que provocam uma depressão, mas o fato dele se sentir mal por um tempo prolongado faz com que ele tenha uma depressão temporal por um tempo, até que ele consiga resolver isso. Então, assim, eu acredito que falta muito ensinamento, muita instrução. Eu não ninguém me ensinou a me comunicar. E eu acredito que os pais, muitas vezes, não são todos, muitas vezes eles também não ensinam porque eles não foram ensinados. Isso, então, eles fazem o que eles sabem, né? Só que o mundo hoje, a gente consegue observar que os maiores problemas são os problemas da comunicação entre pai e filho, no relacionamento, a amizade, quantos problemas de amizade, quantos problemas eu já vivi por falta de comunicação. Comunicação errada ou não comunicação? As duas formas. A comunicação errada, uma comunicação de forma agressiva, julgadora, punitiva e muitas vezes uma comunicação, às vezes até mesmo por ausência de comunicação. Dá um exemplo, um exemplo. De uma frase? Assim, dá um exemplo de uma comunicação errada. De uma comunicação errada. Você pode até falar aqui, né, Ana? Vamos pegar, por exemplo, a gente tem uma relação de amizade onde, para mim, a sinceridade é muito importante. Então, a necessidade é importante para mim. Você sabe ouvir, então, né? Eu sei. A sinceridade é importante para mim, eu gosto de ouvir, e quando você é sincera comigo, a minha necessidade é atendida. Então, eu fico alegre, disposta, me sinto motivada. Quando, né, chega uma pessoa que falou mal da outra, que falou mal da outra, que falou mal da outra e que chega, isso gera um probleminha ali de conexão, né? E aí você vai conversar com essa pessoa, você coloca, eu vou conversar com essa pessoa, eu posso chegar para conversar com essa pessoa e dizer: por que você falou mal de mim? Você não presta, você não é uma boa amiga, você também não deve ser uma boa mãe, começa a generalização. Não deve ser uma boa esposa, generaliza a pessoa. Agora eu posso chegar, porque me incomodou, e dizer o seguinte: para mim,
A sinceridade ela é muito importante. Quando aquela pessoa me contou sobre isso, eu me senti triste, aborrecida, desmotivada. Peço que da próxima vez você se dirija a mim, você pode ser sincera comigo. O sentimento é outro, a solução do problema é completamente diferente. Eu acho que para mim é uma grandeza muito grande, uma nobreza, né, a comunicação não violenta, né? E a gente, comprovado no livro, né, Ana Carolina, que, como fala o autor do livro? O Marshall Rosenberg. Que apazigua uma guerra, né? Exatamente. Muda uma situação de conflito. A mediação de conflitos, isso mesmo. É através da comunicação não violenta. Você pode mudar todo um cenário, né? Eu penso, Ana Carolina, que a comunicação não violenta é você conseguir olhar o problema acima dele, né? Você conseguir olhar com um nível de consciência acima daquela situação, você sai do problema da situação. É a girafa. Aí você olha por cima. O símbolo, né, da CNV é a girafa, aquele pescoço alto e olha de cima. Olha de cima. O olhar de cima e o maior coração que existe é o dela. Olha que coisa linda, que bacana. Podia ter trazido o livro aqui, né? Esquecemos de tanta coisa. Mas é muito bom a gente entender sobre a comunicação não violenta. Acho que você tem que falar muito sobre isso. E você fala isso para os seus alunos, né? Eu me comunico com eles de forma não violenta, de uma forma bem verdadeira. Falo sobre as minhas necessidades, do que é importante para mim, né? E que eu gostaria muito que eles me ajudassem. Bom, Ana, você agora, né? Eu quero que você fale também agora do seu novo, mais uma trajetória aí da sua vida. Mas a gente tem um projeto que está paradinho aí, é sobre a gente ajudar as mães na comunicação não violenta, né? Sim. A gente precisa pôr em prática, né? Uma mesa redonda aí para a gente colocar essas mulheres aí para falar sobre, para poder ajudar na comunicação com os filhos, que é o que você falou para mim, que o que mais percebe é a falta de comunicação entre pais e filhos, né? Os pais trabalham o dia inteiro, filho, aí chega à noite, está todo mundo cansado, cada um quer, e aí continua esse isolamento, né, da família. Eu acho que não existem culpados. Não, né? Existe só uma história, nós herdamos o que nós recebemos dos nossos pais, nossos pais também herdaram lá de antigamente. Isso. Hoje a gente precisa trabalhar bastante para poder dar para os filhos muitas vezes o que nós, né, novas oportunidades para que eles possam construir o futuro. Então existe muitas coisas, né, envolvidas. Não tem culpado, mas hoje a gente tem informação, a gente tem acesso a conhecimento, a informação de uma forma mais abrangente, de uma forma científica, verdadeira, e que pode e que gera mudanças, né? Então é possível ser mais leve, é possível fazer diferente, mas para isso a gente precisa abrir o coração e aprender o novo. Ana, eu acho que uma das coisas que mais liberta o ser humano é a educação, né? É o aprendizado, é aprender o que, né, muitas vezes a gente não sabe e não faz. Aí quando você fala para mim, olha, se comunique desse jeito, porque você fica tão no automático da vida, né? Achando que, e aí o estresse vem e você já dá uma patada outra aqui, outra ali, e a coisa, né, fica pesada. E aí muitas vezes porque a gente não sabe, Ana, a gente estuda muito, busca muito conhecimento, curso e tal, e aí começa a expandir a mente, né? Por isso que a gente tem que estar sempre contribuindo aqui com a sociedade, trazendo projetos aí para poder ajudar as pessoas, para poder mostrar, né, quantas pessoas sedentas de conhecimento, né, pelo Instagram, né, eu acho que você também recebeu muito, me ajuda, eu preciso que você me ajude, me ajude. Então a gente precisa ajudar, né? E a gente precisa contribuir, já que a gente tem a oportunidade de fazer curso, de estudar e tem esse dom, né? A gente busca, não para de ler e tal, costuma, vai viciando, né? E aí a gente tem que ter essa oportunidade de ajudar. E falando em ajudar, eu quero saber do seu trabalho como Master Coach. Qual é, assim, a persona que você quer? Quais são os seus persona que você quer trabalhar como Master Coach? Então, com a biologia, na biologia eu trabalho com o funcionamento das células. E a célula, né, o funcionamento dela provém ou faz tudo que cada um de nós tem capacidade de fazer vem do funcionamento das nossas células. Então, eu sempre fui uma curiosa nata a respeito disso e fui estudar a parte de neurociência, de comportamento, de perfil comportamental, agora na psicanálise, justamente para ajudar o meu aluno a aprender.
Porque a aprendizagem, quando eu desenvolvo um hábito ou quando eu tenho um comportamento diferente, eu aprendi. Então, tudo parte do processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem, ele pode ser muito significativo quando ele envolve aspectos que favoreçam o aprendizado. Então, nós podemos desenvolver todas as habilidades. Os talentos, existem os talentos naturais, que são aqueles que, né, a gente tem facilidade de fazer uso, e os talentos que não são naturais, mas que nós podemos desenvolver. Então, dentro a bússola é uma mentoria que traz as ferramentas, os conhecimentos. É o nome do seu projeto. Fala aí. A bússola é o nome da mentoria, que traz as ferramentas do coach, do master coach, de perfil comportamental, comunicação não violenta, que desenvolve um aluno de ensino médio, num aluno de graduação que está saindo da faculdade e precisa também de clareza de carreira, ou de um pai, de uma mãe que precisa aprender a se comunicar. Então a bússola é voltada para as pessoas que precisam desenvolver novas habilidades. Porque se eu não tenho o resultado que eu quero hoje, é porque me faltam habilidades. Então a gente estuda quais são essas habilidades, né? Vamos trabalhar um pouquinho da comunicação, porque a gente não consegue nada sozinho, então precisa saber se comunicar. Identificar as crenças que são favoráveis, que vão ao encontro do desejo, e as que não são, para trabalhar igual no clube, né? Elas por elas. O JJ também fala bastante, né, a respeito disso. A autoestima é uma qualidade. E se ela é uma qualidade, ela é treinável. Então, nós podemos treinar todas as habilidades necessárias. Só que muitas vezes, o treino de uma habilidade é construir um caminho neural que não existe. Então, a vontade de procrastinar, o medo, a ansiedade, nesse caso, ela é muito grande. Por isso que um treinador, né, um mentor precisa estar do seu lado, para que você consiga passar pelo Vale das Sombras. Que eu digo que antes de chegar, né, na habilidade, você passa pelo Vale das Sombras. É um desafio, você tem que aprender algo novo, criar um caminho neural novo, então o medo vem, você não quer fazer, você briga com você mesmo. Lembra que vai luta, na academia, né? Vai com, eu vou com ódio mesmo na academia, até passar pelo Vale da Sombra. E passou pelo Vale da Sombra, essa programação neural é sua. Olha que bom. E aí precisa de alguém que segure na mão, né? E como é que faz para encontrar a bússola? Ah, eu quero um acompanhamento. É mensal, é semanal, é um período? Explica um pouquinho melhor para nós. A bússola é uma mentoria semanal, então é um encontro, né, uma vez por semana, uma sessão de 1h30, e a bússola dura 2 meses e meio para adquirir as habilidades necessárias. Posteriormente, se eu tenho um outro tipo de projeto, eu já passei pela mentoria anteriormente, agora, Ana, eu preciso só dessa nova habilidade para conseguir um resultado, porque ele já tem outras habilidades, e aí ele pode fazer uma mentoria mais restrita, específica para aquela habilidade, que pode durar 3 ou 4 semanas. Ana, se a pessoa chega, às vezes a pessoa não tem o conhecimento, né, dessa falha, vamos dizer falha, não sei se é falha, né? Mas dessa situação que ela quer melhorar. E você, numa anamnese, numa conversa, você consegue identificar? Tem gente que já fala, eu quero isso pra minha vida, não sei o quê. Então, mas você consegue identificar? Consigo identificar o estado atual, então, como está a situação atual e o que a pessoa deseja, o estado desejado dela. E aí, na anamnese, a gente vai tentar entender por que ela já não tem esse estado desejado. Né? E vamos descobrir quais são os talentos que ela tem já, e que muitas vezes nem tem noção, não usa as ferramentas que já tem na sua programação, muitas vezes por medo, por vergonha, por conta do pertencimento. Então essa pessoa, ela fortalece a sua autoestima, ela se conecta com a essência dela, ela começa a se comunicar de forma diferente, ela começa a se inserir nos meios, mas com a essência dela, porque ela vai continuar sendo aceita, dependendo da forma que ela volta ou que ela se manifesta nesse grupo, ela vai continuar sendo aceita, mesmo sendo ela mesma.
E aí entra um pouquinho da comunicação não violenta, que é uma comunicação inclusiva. Porque a pessoa tem a necessidade de ser aprovada, né? Ela precisa quer que todo mundo aprove, e aí ela tem medo e tá falando, nossa, será que eu faço isso? Será que eu... Não, vai fazer que você vai, né? Você vai vencer, você vai... Então esse é o trabalho do coach, né? Esse é o trabalho. E tá muito em evidência e é maravilhoso mesmo. É maravilhoso. Né? A gente vê muito confronto, né? Você pode falar um pouquinho da psicologia, o coach, como é que é esse trabalho? A psicologia, ela é uma ciência que trabalha com os arranhões, com as feridas, com os traumas, e trabalha com o passado. Nós trabalhamos a psicanálise também, né? E o coach, ele trabalha, é uma metodologia de desenvolvimento de competências e habilidades. Então são duas coisas completamente diferentes. E as pessoas confundem, acham que um está entrando no campo do outro. Claro que o coach sofreu um boom, muitos se formaram, mas da mesma forma, por exemplo, eu valorizei muito a minha formação, então eu escolhi uma das melhores escolas, eu dediquei um tempo muito grande para isso, Paulo Vieira, Febracis. Então eu acredito assim, eu preciso de um coach, saiba procurar. Né? Procure um coach que tem resultados, que tem uma formação adequada. É outra coisa, ao invés de julgar o profissional, procure o profissional que tenha a formação e que realmente tenha a capacitação para entregar a proposta do coach, que é o desenvolvimento de competências e habilidades. E a pessoa não é só um empresário, ele tem que ser bom bom em tudo. Não adianta ele ser um ótimo empresário, mas ser ruim dentro de casa, não dá atenção para os filhos, tá com a saúde ruim, né? E é a roda da vida, né, Ana Carolina? É a roda da vida que a gente tem que arrumar, né? E aí, quais são os pilares da roda da vida? Fala para nós. Bom, a comunicação. A comunicação tem que arrumar. Tem que arrumar. Porque da mesma forma... A roda da vida tem que ser redonda, né, Ana? Senão fica cheio de... Você tem um lugar que você dá as notas na roda da vida. Explica aí. A roda da vida, ela é uma roda justamente porque ela é sistêmica. Então, se você tem uma nota baixa em uma e uma nota alta na outra, você já tem uma rachadura na sua roda. E dessa forma, ela não roda. Então, nós precisamos nos desenvolver em todas as rodas, porque se uma está afetada, as outras serão afetadas automaticamente. Não é. Da mesma forma que o sistema digestório, ele é formado por um conjunto de órgãos que têm funções diferentes com o objetivo de digerir. Só que se o sistema circulatório não funciona, ele também não funciona. Então são sistemas diferentes dentro do mesmo indivíduo. Então o ser humano, ele é integral e sistêmico. Então, para ter resultados, eu preciso desenvolver competências em todas as áreas para conseguir manter o equilíbrio. Muitas vezes, a gente observa, por exemplo, pessoas que fazem uma forcinha para se comunicar melhor no trabalho, porque ele precisa do trabalho. Mas quando ele chega em casa, ele não usa essa mesma forcinha. Verdade. E ele desconta o dia de trabalho geralmente na família. É verdade, Ana Carolina. É uma válvula de escape, né? A esposa sente, os filhos sentem, o cachorro sente. E aí isso que sente vai para o ambiente onde eles estão também. Por isso que é sistêmico e vai atingindo todos os ambientes. Ana, a gente quer mudanças, a gente fica aí todo mundo pedindo um mundo melhor, prosperidade, saúde e tal. Mas a gente tem que mudar dentro da gente, né? Eu não vou fazer isso porque o fulano não vai fazer. Não, muda o olhar, né? Seja, faça o que você quer, a mudança que você quer. E é fato, né? Você quer mudança, fica cobrando tudo, não sei o quê. Que nem no Réveillon. Réveillon, todo mundo lá na praia, de Copacabana, e desejando feliz ano novo para todo mundo, desejando para o do filho e tal, tal. E no outro dia aquela praia tava um lixo, não dava nem para andar, né? O cheiro estava com dificuldade até de andar. Então, tem que pensar, né? Aí você fala, você pede, mas você tem que tirar o lixo, você não pode jogar o lixo na praia. Ah, mas só hoje não pode jogar. E além do lixo, os pedidos ficaram ali como se o mar fosse repisar os pedidos. Exatamente. Então, assim,
é muito forte. Eu sei, porque quando eu entrei em contato com esse conceito, eu briguei muito com ele, que eu ficava, meu Deus do céu, da onde que tiraram isso? Mas é uma verdade. A autorresponsabilidade, ela dói no fundo da alma, mas ela é só sua. É só sua, você que é responsável por tudo que está acontecendo. A culpa sempre é do outro. Não, a culpa a gente é responsável, né? Inclusive, a semeadora é livre, né? Mas a colheita, você vai semear o que você quiser, mas você vai colher o que plantar. Né? Então, pensa muito bem, busca ajuda, busca orientação, né? E esse trabalho que você faz, que é da sua profissão também, a gente, né? Vamos montar em paralelo aí alguma coisa para poder estar contribuindo com a sociedade, né? No que a gente tem que se reunir e fazer essa roda das mães, né? Com você palestras, já tem feito, com né, tudo. um belo trabalho, assim, eu admiro a sua coragem, a sua força, porque não é fácil quando você começa a ter essas informações, quando você começa a falar sobre o conceito de autorresponsabilidade, que é algo que dói muito nas pessoas, e você se coloca à frente e diz, não, é assim, olha a semente, olha o que você quer plantar, observa isso, porque quando você se expõe, quando você se posiciona, não é fácil, né? Então precisa ter coragem. Eu admiro essa coragem que você tem de se posicionar e de reverberar isso para a cidade de Guaratinguetá inteira. Você é muito corajosa e você tem toda a minha admiração. Mas isso me puxa também, porque me motiva a continuar firme no meu propósito. Por isso que eu acredito que juntos nós vamos mais longe e nós somos mais fortes. Uma começa a puxar. Um movimento lindo, né? Sim. Isso aí. E a gente vai ter uma reunião agora. Você está nesse projeto lindo. Agradeço de coração. Você é uma peça fundamental. Você é muito importante. Você é muito sábia. Você tem uma humildade, um carisma muito grande. Você merece. Assim, as pessoas merecem ter você, viu, Ana? A gente tem que transbordar aquilo. Porque a gente está aqui a favor de Deus, né? Na verdade, a Metropolitana é uma empresa que está a favor de Deus. A farmácia, a escola, a sala de aula, tudo é a favor do reino de Deus, independente da religião. Né? E a gente saber que esse trabalho todo que a gente faz é Deus que nos coloca, Deus. E aí você tem a opção de escolher, de seguir, ou de levantar os zezuns, assim, né, para poder chegar mais e falar e tal, e para puxar e para vir todo mundo junto. Mas assim, a oportunidade a gente tem que criar para as pessoas. Ana, a gente tem que contribuir no local que a gente vive, no local que a gente mora, a gente tem que ser sal dessa terra, né? A gente tem que ser luz e sal nessa terra. Onde a gente estiver, a gente tem que florescer. Não interessa se alguém vai achar ruim, mas se a gente puder mudar uma vida, a gente já está fazendo diferença aqui, né? E eu sempre fui sua fã, né, da vida inteira. A gente já se reuniu, você já fez um trabalho lindo comigo. E eu não esqueço, viu? Você me ajudou muito, você sabe disso. Então você é uma pessoa que emana esse brilho, essa vontade de ajudar, né? Porque a gente vê, a gente tem que tirar a venda dos olhos das pessoas, a gente tem que modificar realmente, né, esse mundo aí para poder... porque somos responsáveis pelo nosso ecossistema, né? Sim. Não adianta eu achar assim, porque loja tal faliu, não é problema meu, não trabalho. Problema seu, né? Porque tudo vai refletir em todo mundo, né? Economia, tudo. A guerra do outro lado, outro país, uma loja que fechou a porta, que houve desemprego. Eu falo, gente, tudo é problema nosso, sim. Então a gente tem que contribuir com alguma coisa, tem que fazer alguma coisa diferente. Tem que e a mesma coisa do funcionário, né? Não, mas a empresa não é minha. Não tô nem aí. Mas é o seu sustento, é a sua profissão, o seu ambiente. Então, você também tem responsabilidade. E, Ana, a gente tem que levar amor no trabalho, né? Porque eu falo, a gente trabalha, as pessoas, os nossos funcionários ficam o dia inteiro. Eu também, a gente fica o dia inteiro na empresa. E isso vai ficar só... Não, vamos, né, nos divertir, vamos ser amor, vamos conversar, vamos fazer a vida das pessoas diferente, fazer a nossa também. Não tá tudo bem, mas finge então que tá tudo... Vai, né? Tem que trabalhar, tem que conversar. E assim, hoje em dia as empresas dão as mãos para os funcionários, colaboradores, né? Para poder estar ajudando também, porque a gente tem que cuidar de gente. Né? Esse movimento lindo. Né? Detesto gente. Nossa, lidar com o ser humano, a gente escuta isso o tempo todo, né? Lidar com o ser humano é a pior coisa, mas é o que a gente lida o tempo todo, todo mundo, qualquer empresa, qualquer lugar, né? E aí a gente vê as pessoas, quanto mais eu conheço, mais eu gosto do meu cachorro. Eu acho que
pode gostar do cachorro, mas tem que gostar do ser humano, porque é o ser humano que vai trazer todos os frutos e tudo mais. E nós somos seres sociais e nenhum resultado você vai conseguir sozinho. Então nós precisamos tudo é de problema pessoas. Nosso, e às vezes isso, isso mesmo, é contar uma historinha. Eu tenho preguiça de gente. Eu não gosto de gente. Por quê? Porque eu não sei como lidar com gente. O que eu posso fazer com isso? Aprender. Inclusive, Ana, acho que no Método CIS eles falam muito assim, né? Quando você vê uma coisa na pessoa e que te alegra, é um reflexo seu também, né? Mas quando você vê alguma coisa que incomoda, alguma cura também que você precisa, né? Exatamente. Isso também faz parte bastante da espiritualidade, né? Aí você tem que curar, não é a pessoa, é você, o que te irrita o jeito dessa pessoa. Aí você tem que buscar essa cura, né? Porque aí você não vai mudar a pessoa, você tem que mudar você, o jeito, o que é que eu tenho que me curar nessa pessoa que é tão arrogante, ou que é tão chata, ou que é tão procrastinador. A gente tem que... Né? E até para quem está assistindo, se vocês entrarem no Instituto de Comunicação Não Violenta do Brasil, CNV Brasil, lá vocês encontram uma lista de necessidades. Então tem a lista de necessidades universais e os sentimentos. Quando a minha necessidade é atendida, qual é o sentimento? E quando a minha necessidade não é atendida, qual é o sentimento? Então, quando eu vejo na pessoa algo que não é a minha necessidade, não tem valor para mim, isso me incomoda demais. Só que eu preciso entender que quais são as minhas, da mesma forma que eu tenho o meu pacote de necessidades, o outro também tem o dele. Então eu preciso acolher. Né? Não é importante para mim, mas é importante para ele. Aí entra o respeito, o acolhimento. Então, a partir do momento que eu já sei quais são as minhas necessidades, isso já ajuda muito no relacionamento com o outro. Porque quando o outro está falando, você fala, opa, verdade, essa é uma necessidade dele, não é a minha, tá tudo bem. A pessoa não precisa ser igual a mim, ela não tem que ter obrigatoriamente o meu pacote de necessidades. E aí a gente vira o lifestyle de Jesus Cristo, né? Porque Jesus só prega o amor. E todo esse ensinamento, todo esse tipo de comportamento que é treinável, só fala do amor, né? Que você ama, você respeita, né? Você não julga. Então é o estilo de vida que Jesus quer para nós. É o meu ponto de vista. É isso que ele quer, né? A gente tem que estar sempre, meu ponto de vista, em oração, em fé, com otimismo, mas você tem que fazer a verdade. Não adianta só ficar falando e lendo palavras bonitas, mas tem que fazer o lifestyle de Jesus. E é ler a palavra de Jesus, entender a palavra de Jesus, praticar. Então é só isso, né? Muitas vezes, com todo o carinho, né, das religiões, se você vai num templo sagrado é maravilhoso, mas você tem que praticar, né? Se você virar as costas lá e já brigar... Não é só associar a energia daquele local é boa. Então eu vou lá, abasteço a minha energia, mas continuo com os mesmos comportamentos. Por isso que eu sempre falo, Ana, que a gente precisa ter a nossa espiritualidade, mas precisa ter conhecimento para abrir a mente. Porque eu conheço pessoas que a vida inteira em oração ali, muita oração, mas não abre a mente, porque daí fala mal, julga. Então, se você não tiver o conhecimento, você não abre a mente, né? Uma vez eu conversei muito isso com uma pastora que é uma grande amiga minha e tal, e eu falei para ela, pastora, precisa abrir a mente dessas pessoas, a gente tem que pregar ali a palavra, tem que falar, Deus tem que fazer elas enxergarem do jeito diferente, tem que abrir, Ana, porque senão só a oração, só ela por si, assim, você tem que buscar uma coisa a mais, um conhecimento, né? Eu acho. Entender que a gente precisa abrir a mente e ao mesmo tempo que a gente precisa estimular, a gente precisa ensinar as pessoas. Ensinar, exatamente. Porque as pessoas, muitas vezes, ela não faz por medo, ou porque realmente ela não sabe nem por onde começar. Não sabe. E foi criada do jeito que os pais, aí que também foram criados pelos avós, aí vem, né? Os pais... E vai repetindo isso porque não sabe, e acha que é aquilo que é o certo, né? E quando eu começo, por exemplo, na sala de aula, no primeiro dia de aula, que eu digo para eles que a minha sala é um ambiente de inclusão e que todos são importantes e que não existe uma pergunta mal feita ou uma pergunta ruim, todas as perguntas são bem-vindas, que ali é um espaço de erro, de aprendizagem e que o erro faz parte do processo. Então, se eles tiverem que errar, que eles errem ali comigo, que eles tenham essa liberdade, e aí você começa a resolver questões junto com eles, começa primeiro fala, mesmo errando.
Aí ele vê que ele errou e que estava tudo bem. Aí os outros começam a se manifestar também. Então, essa comunicação, ela é importante, né? Principalmente nesse momento agora que fala muito do bullying, né, Ana Carolina? O bullying, né, tá muito travando as pessoas. A vida inteira houve bullying, né? Que agora mudou, né? Sempre, a vida inteira. Houve, mas eu não sei se hoje parece que ele é mais intenso e hoje ele machuca demais. Ele machuca. Eu vejo pessoas que sofrem muito. Então, é uma palavra, é um comportamento, é uma ação, é um movimento que faz uma pessoa sofrer muito. E aí, por que um ser humano quer fazer o outro ser humano? Por quê? E qual o prazer, né? Qual é o prazer? Tem crenças por trás. E essas pessoas também precisam de ajuda. São as que mais precisam, né? Muito fácil a gente gostar do belo, do bonzinho, do legal, né? Aí é gostoso. Porque muitas vezes ela está colocando em ação um programa que já existe, uma forma que deu certo para ela e ela não tem a dimensão do quanto está prejudicando o próximo. Então também é uma pessoa que precisa de ajuda, e a importância dos pais, né, estarem presentes, entendendo. Muitas vezes os pais precisam de ajuda para todo mundo, porque é todo mundo vítima, né, nesse ciclo, né? Eu precisa ter esse conhecimento, ter essa habilidade de conhecimento mesmo. E nós estamos aqui, né, Ana, para contribuir um pouquinho, né, com Guaratinguetá, com essa sociedade toda. Sim, estamos aqui, estamos abertas, estamos aqui para contribuir. Exatamente. E se alguém quiser marcar uma consulta com você pelo Instagram, como é que é, Ana? Pelo Instagram, @eu_sou_Ana_Carolina, com 2 N. No próprio Instagram tem um link que leva para o meu número e a pessoa pode conversar pessoalmente comigo. Uau, você já traz toda essa atenção. Sim. Então tá bom, uma ferramenta linda aí. Temos os projetos novos aí, os projetos sociais para poder estar contribuindo, né? Quanto você, né? A gente já tem isso antes, muito tempo atrás, né, Ana? De muitos anos. Conte sempre comigo e, assim, gratidão imensa por poder contar com você e por ser motivada por você. Eu estou aqui, hoje a Metropolitana, com a sua presença. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. É uma linda, você é uma bênção de Deus. Deus continue abençoando sua caminhada, viu? Sua família, né, o seu gesto, a sua nobreza, o seu conhecimento. Se você tem conhecimento, é científico e é provado que dá certo. Deus te abençoe. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Beijo. Beijo, meu amor. É isso aí, gente. O Metrocast está maravilhoso, né? Vocês não têm noção do conhecimento da Ana Carolina tem, né? Agora vocês estão tendo um pouquinho. Uma mulher maravilhosa, uma mulher incrível, que está aqui nessa cadeira profetizada de progresso, de prosperidade, de alegria. Você está enxergando só isso aqui, né? Mas é muito além esse Metrocast, vai muito além. E aí, você vai prosperar cada vez mais, tá bom? Amém. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo e até o próximo.